Beleza. A princípio, nós vamos falar sobre dois conceitos, né? Dois conceitos. Vocês estão vendo aí a tela dos termos de conceito, não é isso? Uma tela preta aí. E, a princípio, nós vamos falar sobre o quê? Nós vamos falar sobre hardware e software, tá? Primeiro termo aí que nós vamos comentar, tá? Eu não sei se todo mundo conhece esses dois termos, são dois termos famosos aí na informática, certo? O que seria o hardware e o software, né? Alguém saberia me dizer aí? Qual o significado de hardware e software? Estão me ouvindo, né? Digamos que o hardware é tudo que é físico e o software é tudo que é programado. Feito Isso. no computador, no caso. Programas e etc. Beleza. Então, o que acontece? Quem que falou aí? João João. Dionísio. Beleza. Então, João, tá certinho, né? E o hardware, na informática, ele é chamado da parte física, gente, né? Parte física da informática. Ou seja, as peças, né? Os periféricos, os componentes, tudo aquilo que faz com que possamos trabalhar de forma física, né? Muita gente brinca, né? Que o hardware é o que a gente pode chutar, né? E o software que a gente pode xingar, né? A brincadeira dos termos aí da informática. Então, o que acontece? Só um minutinho. O hardware, a gente pode constituir o hardware como um teclado, um mouse, né? Um monitor, aquele gabinete, né? Que muita gente chama de CPU. Na verdade, não é muito a CPU, né? Mas é o gabinete, né? Internamente desse gabinete que tem um computador em si, né? Esse computador constituído por várias peças lá dentro, ou seja, vários hardwares, né? Como processador, memória, né? Placas, entre outros componentes internos. Então, o hardware seria isso, beleza? E o software seria os programas, tá? Os programas que permitem o hardware ter alguma função, né? O hardware sozinho são peças, né? São peças e componentes. Já com o software, é como se desse vida aos hardwares, né? Então, aí a gente passa a ter o sistema operacional, que permite fazer com que o hardware converse com o software, né? Através do sistema operacional. E, através do sistema operacional, também permite que o usuário tenha a comunicação com a máquina também. Então, digamos que o software ele faz um intermédio, né? Entre hardware e usuário, né? O sistema operacional. E, a partir do sistema operacional, nós usamos outros programas, tá? Utilizamos outros programas, outros softwares, né? Então, software, programa, praticamente o mesmo conceito, tá, gente? Conceito de software e conceito de programa e vice-versa, né? Então, aí a partir do sistema operacional nós temos programas como ou softwares, né? Como editores de texto, né? Planilhas eletrônicas, bancos de dados, temos internet, né? Navegadores de acesso à internet, entre outros, né? Softwares para jogos, músicas, para desenhos, né? Outros tipos de trabalhos e atividades aí.
Beleza? Tá tranquilo até aí? Alguma dúvida? Quem quiser perguntar alguma coisa a respeito? O que é hardware? O que é software? Tá bem esclarecido aí, galera? Deixa eu ver o grupo aqui. Tem gente falando lá no grupo lá. Deixa eu ver aqui. O Washington começando hoje, beleza? Então vamos lá. Dando sequência, né? Nós vamos falar um pouquinho agora sobre detalhar, né? Um pouquinho mais sobre os hardwares, né? Quem são esses hardwares do computador, até mesmo do celular, né? Que nós vamos é o que nós vamos utilizar, né? Durante o curso aí, ok? Então nós temos o seguinte: a princípio, alguém já ouviu falar de mainframe? São grandes computadores, né? Mainframe. São computadores de grande porte, tá? E são utilizados geralmente para servidores, né? Não sei se vocês já chegaram a ver, a ter contato em servidores de empresas. Vocês vão chegar, vocês vão ver vários racks grandes, né? Com portas de vidro, ou até mesmo só os racks mesmo, com equipamentos empilhados, né? Então, são computadores de grande porte, né, utilizado para comunicação central, digamos assim, né? Essa comunicação central, que eu digo, seria o quê? Para interligar toda a empresa, né? Toda empresa passa por ali, né? É interligado através de cabos, principalmente, e aí nós temos uma rede de computadores, né? Onde essa interligação entre os computadores da empresa, entre recursos da rede, né, para distribuir entre todos os computadores da empresa, segurança, né, limitações de acesso. Então, isso daí passa por essa central, né, de servidores. Tá? Então, o servidor conhecido também como, digamos assim, a parte de TI, né, da empresa, e ali está a central, né, nesse mainframe. Temos o PC também, né, computador pessoal. Computador pessoal é o mais comum, né, um termo que é utilizado pelos usuários. E computador pessoal, como o nome já diz, é o computador voltado para as pessoas, né? É aquele computador que a gente tem em casa e nas empresas também, né? Que é o constituído pelo monitor, pelo mouse, teclado e o gabinete, né? Os 4 componentes que constituem aí o básico, né, para utilizar um computador, tá? Temos também o notebook, né? Temos o notebook, temos o netbook e temos o ultrabook, né? Como exemplos aí de evolução, né, dos notebooks. Vocês sabem me dizer a diferença do notebook, do netbook e do ultrabook? Alguém sabe me dizer aí? Todo mundo sabe o que é um notebook, né, gente? Alguém tem alguma dúvida aí? Então, o notebook é aquele computador, né, que tem, como o nome já diz, né, notebook, tem a forma de tipo um caderno, um livro, né? Você abre ele, tem o teclado e tem a tela, não é isso? A gente pode, ele é portátil, né? A gente pode levar para os lugares. O netbook, né? O notebook o netbook, ele é um formato de notebook que foi lançado por uma época aí para se tornar ele mais acessível financeiramente, né?
porém ele era um notebook. Era um notebook praticamente, né? Mais barato, né? Com recursos limitados, né? Em relação ao notebook. Era com recursos mais limitados e menor, né? E bem pequeno. Né? Ele era bem pequeno em relação ao notebook. Então ele tinha praticamente a metade do tamanho de um notebook. E os recursos mais limitados, tá? E digamos que na época, enquanto um notebook eu comprava, um notebook básico, eu comprava em torno de 1.200, 1.300, esse netbook eu conseguia comprar ele por 700, 800, né? E ele foi utilizado para isso, né? Na época o pessoal comprava ele para ter um tipo de um notebook menor, mais barato, né? E com recursos mais limitados, né, em relação ao notebook. Depois ele até parou de fabricar esses netbooks. E o Ultrabook é uma evolução, né, do notebook. O Ultrabook ele é slim, né, extremamente fino. Tem o padrão, os recursos dele bem desenvolvidos, né? E ele tem a sua tecnologia bem avançada em relação ao notebook. Então a ideia dele é ele ser o mais fino possível, né? Para benefício do usuário, tá bom? Então, dando a sequência aí, gente, vamos falar agora sobre algumas peças aí, né? Então, nós temos, falando de computador, nós temos algumas peças como a CPU, tá? Nós temos a memória, certo? E temos alguns conceitos que se falam dispositivos de entrada, dispositivos de processamento, dispositivos de saída. Então, vamos trabalhar um pouquinho esses conceitos agora, né? Então, a princípio, o que seria CPU? Alguém sabe me dizer isso? CPU? O significado e o que vem a ser no computador a CPU? Alguém saberia? Pode usar até o chat aí, gente, quem está sem microfone, tá? Então, CPU Então, gente, CPU seria o quê? Unidade central de processamento, né? Só que ele é no inglês, né? UCP no inglês, Unidade Central de Processamento. Nós conhecemos como CPU já devido a isso. Então, o que seria Unidade Central de Processamento? Então, nós temos essa CPU, é um chip, né? Um chip comparado aos outros internamente, né? De tamanho maior um pouco. E ali, como o nome já diz, unidade central de processamento, ali fica concentrado todo o processamento do computador, né? Ou seja, é considerado, chamado como cérebro do computador. Então, quando nós fazemos alguma atividade, algum recurso, só um minutinho, gente, recebi um. Peraí. Tem gente chegando aí. O Luiz. Beleza. Então, o que acontece? Voltando a falar da CPU, né? Unidade Central de Processamento. Então, a informática, basicamente, né? Falando a grosso modo, basicamente a informática ela tem a entrada de dados, né? O processamento e a saída de informações, né? Então, ela está baseada nisso, ok? Então, nós temos a CPU, né? Que chamado também de processador, o cérebro do computador, uma das partes mais importantes do computador.
a CPU ela está concentrada no processamento de dados, tá? Então, nós temos, a princípio, dispositivos de entrada. O que nós podemos considerar como dispositivos de entrada? É todo dispositivo do computador que nós utilizamos para solicitar algo ou entrar com informações, com dados para o computador ou para o celular, né, no caso. Então, o que acontece? Nós utilizamos, por exemplo, o mouse, né, o teclado. Só um minutinho, gente, está chegando mais gente aí. Tá? Como exemplo, nós temos o teclado e o mouse, né, basicamente, porque nós utilizamos o mouse para abrir algum programa, algum software, para clicar, solicitando algum acesso, né? E o mouse praticamente ele é considerado, né, um dispositivo de entrada, ok? E o teclado também. Nós digitamos lá de forma que nós estamos esperando que apareça algo na tela lá para a gente, né? Normalmente ocorre dessa forma. Então, o teclado também é considerado um dispositivo de entrada. Então, a partir do momento que nós utilizamos o mouse, utilizamos o teclado, nós temos que aguardar o quê? Temos que aguardar o processamento do computador, né? Ou até mesmo do celular, quando a gente digita, né, no tecladinho, ou clica em algum aplicativo para abrir, né? Então, nós estamos, através do nosso dedo, né, estamos solicitando a entrada de informação, né? Solicitando o processamento, solicitando algo. Então, aí vem o processador, né? Ele processa aquela informação, aquele pedido, aquela solicitação, aquele texto, ele vai processar, né? Ele vai processar e vai enviar de volta para nós a resposta, tá? E essa resposta vai para onde, gente? Vai para os dispositivos de saída, ok? Dispositivos de saída, principalmente, né, a tela, né? Tanto a tela do computador como a tela do celular. E nós visualizamos aquele resultado, aquele retorno, aquela resposta, né? É retornado para a gente, beleza? Aí nós temos outros, né? Outros dispositivos considerados de entrada, né? E considerados de saída. Alguém poderia me dar algum exemplo aí de algum dispositivo, além do teclado e do mouse, que é dispositivo de entrada, e a tela, né? O monitor, que é o dispositivo de saída? Alguém poderia me dar mais algum exemplo aí de dispositivo de entrada e saída? O pendrive? O pendrive. O pendrive seria o quê, na sua opinião? De entrada ou saída? Os dois, não? Exatamente, muito bem. O pendrive ele pode ser considerado como entrada e como saída, que a gente pode entrar com informações para o computador, né, através do pendrive, como a gente pode copiar, né, informações do pendrive e sair com essas informações do computador. Isso aí. A impressora, né, o João Diniz falou da impressora. A impressora seria o quê? Saída ou entrada? O que vocês acham? Bom, a impressora, gente, ela se for uma impressora comum, né, ela vai ser dispositivo de saída, né? Ela vai imprimir, vai passar para o papel informações lá do computador, correto? Agora, se for uma impressora que seja multifuncional, aí ela tem o recurso de scanner, correto? E aí, o scanner, a gente pega a informação lá que está no papel e escaneia, né? Ou seja, passa essa informação do papel para dentro do computador. Aí é dispositivo de entrada, né? Então, a multifuncional, que tem scanner e impressora, ela pode ser considerada como entrada e saída, beleza? Outro exemplo que deram aí, o CD, né? CDs são considerados o quê? São considerados de entrada, né? Que nós estamos entrando com informações para poder ler. A gente coloca lá o CD
e vamos ler as informações que contém no CD, tá? Tem os CDs, antigamente era bastante utilizado, hoje perdeu, né, devido às memórias flash, pendrives, mas a gente podia gravar informações no CD, CDs regraváveis, né? CDR. Aí sim, esse CD ele era de saída, né? Que a gente copiava informações para o CD, beleza? Caixa de som, né? Caixa de som seria o quê? Dispositivo do quê? De saída, muito bem. Danilo respondeu aí. Porque nós estamos saindo com o som, né, do computador. O microfone que vocês usam para a aula aí, seria o quê? Entrada. Exatamente, entrada, né? Que nós estamos falando no microfone, e esse microfone ele vai entrar para processar, para ser processado, né? Aquele som, aquele áudio que eu estou emitindo. E ele vai sair na caixa de som de vocês aí, que vocês vão ouvir, né? Aí sim é a saída. Mas aí vocês entenderam aí, né? A noção disso tudo aí. E concentrado a isso tudo que vocês entenderam aí de entrada e saída, está o processador, né? O processador, ele é o responsável de interpretar os dispositivos de entrada. Interpreta e nos dá a resposta através dos dispositivos de saída. Por isso que é a unidade central de processamento. Beleza? Vamos falar um pouquinho sobre outro hardware importante internamente do computador, é a memória. Nós temos a memória, temos o disco rígido ou HD, né, também conhecido como disco rígido ou HD, correto? E vamos entender um pouquinho a função deles. E temos também a memória ROM. Temos a memória RAM, a memória ROM e o disco. Tá? Vamos falar um pouquinho, não vou aprofundar muito não, só os principais, né? E as placas de expansão, 4 itens nós vamos falar aí para a gente ter a gente nivelar um pouquinho aí os termos técnicos, né? E a partir daí, lá na frente, aprender mais aprofundado, né? Logicamente. O disco, vamos começar pelo disco rígido, né? Disco rígido ou HD. Alguém saberia me dizer qual que é a função desse disco? Ele fica dentro do computador também, no notebook também tem, e o celular, né? Também existe seu disco também. Qual seria a função desses discos? O João Diniz respondeu, seria para armazenamento. Muito bem, é isso mesmo. Disco rígido, ele chama disco rígido porque é um disco que internamente tem pratos de metal que são escritos, dados, né? E no disco rígido, fica bem claro, isso aí confunde um pouquinho. No disco rígido, ele fica o quê? Fica gravado, gente, armazenado todos os softwares instalados no computador. Tá? Fica lá, armazenado. E quando for utilizado, alguém vai lá buscar no disco e traz para ser utilizado. Tá? Daqui a pouco a gente vai falar quem que é esse alguém que busca, né, para ser utilizado. Então, por isso ele se chama disco rígido, por esses discos serem de metal, né? O HD é no inglês, né? Hard disk, né? Que é disco rígido também, disco duro também. Então, disco rígido ou HD. Só que, ultimamente, o disco rígido ele tem sido substituído. Futuramente, esse disco de material, né, de metal, certamente ele vai ser extinto, né? É o que vem acontecendo. Por um disco de um material diferente, um material sólido também, porém diferente, baseado em memória flash, tá? O que seria essa memória flash, gente? Alguém sabe me dizer? É uma memória que está bem sendo utilizada ultimamente aí, né? Bem comum. A memória flash nas memórias de celular. Isso, é SSD. Muito bem, o João tá esperto aí, hein, João? Seria
A memória flash seria as memórias SSD. Então, bastante utilizado nas memórias, aquelas memórias pequenininhas que a gente põe no celular, né? As memórias avulsas a mais, para ter mais espaço, né? Para armazenar. Memórias flash também tem para computador. Os pendrives também utilizam esse tipo de memória, tá? Então estão surgindo HDs SSD, que são HDs que seguem esse estilo de memória flash, tá? Aonde tem a mesma função de armazenar dados, correto? E o bom é que ele é extremamente mais rápido, né? O acesso às informações é extremamente mais rápido. Eu consigo notar, né, a tamanha diferença. Se eu tiver, por exemplo, um computador com um HD normal e um computador com um HD SSD. Porque o acesso, o armazenamento, tudo é muito mais rápido do que o disco rígido de forma comum, né? Normal, de metal. Tá? E outra vantagem também, eu vejo que a primeira vantagem principal é essa, né? O acesso, o trabalho se torna muito mais rápido. É porque o disco rígido de metal, qualquer pancada que a gente venha a dar no computador, no notebook, pode danificar o disco, né? A gente pode perder o disco rígido. Ele é muito sensível. Já a memória flash, né, o SSD, não tem muito esse problema. Tá? Beleza. Então, nós temos o HD, principal função dele, o disco rígido, HD, principal função, armazenamento. Ele armazena todos os softwares que estão instalados no computador e armazena todos os trabalhos que nós fazemos no computador, armazenado também no disco rígido. Beleza? Está armazenado lá, está gravado. Aí vem a memória RAM. Qual que é a função da memória RAM? É armazenar dados também? O que vocês acham? Memória RAM, famosa memória RAM. Permite acesso às informações do computador? Agora, vamos clarear todos que têm alguma dúvida aí, né? Ela é uma memória volátil. O que seria uma memória volátil? A memória RAM, ela busca, né? Na verdade, não é ela que busca, mas outros componentes que faz esse recurso, né? Que tira os dados do disco rígido e traz para a memória. Por que é volátil? Porque ela armazena informações no momento em que está trabalhando. Tá? A partir do momento que eu encerro, que eu finalizo o que eu estou fazendo, ela sai da memória e vai para o HD, né, disco rígido, ou para lugar nenhum. E a memória fica novamente vazia. Tá? Por isso que ela é chamada de volátil. Ela não fica nada armazenado nela. A memória RAM, ela é um espaço, sim, mas utilizado para aquele momento em que se está trabalhando. Então, na hora que eu ligo o computador, que eu acabei de ligar o computador, o sistema operacional vai para ela. Está lá na memória. Eu acesso um aplicativo lá, um software de música para mim ouvir músicas. Vai para a memória, correto? Vai ficar lá na memória enquanto eu estiver ouvindo a música. Eu vou abrir uma planilha eletrônica para mim fazer uma planilha. Vai, acesso lá no HD, vai lá para a memória, né? Então, tudo que eu estou trabalhando, que eu estou realizando naquele exato momento, está tudo lá na memória RAM. Beleza? Então, a memória RAM é uma memória de acesso imediato, né? Naquele momento. Então, a partir do momento que eu não vou mais trabalhar, que eu encerro, então ele vai para o disco. Se eu armazenar, né? Se eu gravar o que eu estou fazendo, vai para o disco. Um trabalho que eu fiz. Ou se eu fechar, finalizar sem salvar, ele finaliza e libera o espaço lá na memória. Tá? Então, memória RAM é para isso. Gente, nesse momento está encerrando aqui o primeiro link. Então, eu vou finalizar ele aqui, tá?
E dentro de no máximo, uns 10 minutinhos, eu estou mandando o segundo link aí para a gente continuar nosso papo aqui, nossa aula de hoje. Beleza? Tranquilo? Podem tomar um cafezinho lá, faz um cafezinho bem quentinho, né? E nós estamos voltando já. Até mais, galera.